Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos meditar na parábola do grão de mostarda que Jesus falou, apontando para a fé de cada um. Espere, Deus não chamou você para continuar do mesmo jeito. Espere. Meus irmãos, muitos dizem que aceitaram Jesus há anos, não é verdade? Mas a pergunta é, baseado nisso, a sua fé cresceu ou ficou do tamanho do dia em que você se converteu? Você está do mesmo jeito? Nada cresceu dentro de você? Agora ouça o que Jesus nos ensinou para podermos refletir e meditar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 32. O reino dos céus, diz Jesus, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Jesus compara o reino dos céus a isso. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. De tão grande que essa pequena semente se torna, quando cresce, uma grande árvore. Se a sua vida espiritual fosse comparada a esse grão de mostarda, meus irmãos, você que está me assistindo hoje, ela estaria crescendo ou permaneceu do mesmo tamanho? O grão de mostarda é o menor grão que existe no mundo. No caso daquilo que Jesus nos ensina aí do grão de mostarda, como é que está a sua fé? Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda porque, aos olhos humanos, seu começo parece pequeno e sem nenhuma importância. Quando Jesus falou essa parábola, ele tinha apenas um pequeno grupo de discípulos perto dele. Para muitos, aquele jamais mudaria o mundo, aqueles 12. Mas o reino de Deus não cresce pela força humana, meus irmãos. Cresce pelo poder do nosso Deus Todo-Poderoso. O reino de Deus cresce pela força do Deus que tudo pode, do Deus da criação, do Deus Todo-Poderoso. Essa parábola também ensina uma verdade sobre cada discípulo. A fé verdadeira, meus irmãos, pode começar pequena, mas ela não permanece pequena. Quem nasceu de novo, como diz Jesus, cresce no conhecimento da palavra, na santidade, na obediência, no amor de Deus e no amor próximo. Ela cresce sustentada por tudo isso. O crescimento é evidência de que há vida. Onde existe vida, existe desenvolvimento. O grão de mostarda, ela cresce e torna uma árvore grande. Onde não há crescimento, é preciso examinar se essa fé é genuína. É importante fazer uma autoanálise de você mesmo em relação a isso. Há pessoas que estão na igreja há 20 anos, mas continuam com a mesma falta de perdão. Continuam dominados pela mentira, meus irmãos. Continuam escravos da imoralidade. Continuam sem buscar a Deus com verdade e com reconhecimento que Ele é essencial para o nosso crescimento. É importante buscar a Deus todos os dias. O reino de Deus não produz estagnação. Ele produz em cada um que se rende aos pés de Jesus Cristo transformação. Meus irmãos, Cristo não morreu para que você apenas mudasse de religião. Nem isso ele pregou. Ele pregou redenção verdadeira a Cristo. Ele morreu para fazer de você uma nova criatura.
Então pergunte a si mesmo hoje, com toda a sua humildade e sinceridade: as pessoas conseguem chegar a Cristo crescendo na sua vida? Olhando para você, as pessoas veem você como exemplo? Ou ainda vem o mesmo orgulho, a mesma ira e a mesma desobediência, o mesmo amor pelo mundo? Você ainda é a mesma pessoa depois que aceitou Jesus, se rendeu a Ele, confessou seus pecados? Houve transformação aí dentro de você? O grão de mostarda começa pequeno, meus irmãos, como a gente já viu, mas não foi criado para permanecer pequeno. Da mesma forma, quem pertence a Jesus cresce, amadurece e produz frutos para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Não tem como ficar a mesma pessoa. Quem aceita Jesus muda, meu irmão. Se a sua fé não está crescendo, hoje é dia de voltar para Cristo. Porque o reino de Deus transforma todos aqueles que verdadeiramente permanecem nele. A sua transformação começa quando você lê a palavra, medita e a pratica, meu irmão. Você estará amando os mandamentos daquele que nos amou primeiro e nos pediu para guardar os mandamentos do seu Pai. Quando você lê, medita e pratica a palavra de Deus diariamente, você se transforma numa nova pessoa, porque a palavra tem um poder de transformar todo aquele que é humilde, que reconhece, que entende que não pode viver sem Deus nesse mundo e nem na eternidade. Você está entendendo, meu irmão? Se renda a Jesus, busque a sua presença e faça da sua vida uma maneira de buscar a Deus todos os dias, em oração, em louvor, lendo a sua palavra e fazendo essas três coisas que eu falei: meditando, lendo, meditando e a praticando. E automaticamente, mesmo sem você querer, você está sendo já transformado pelo poder do Espírito Santo que habita em você, porque você se rendeu àquele que te amou primeiro. Em nome de Jesus.